tecnológicas, que é uma oportunidade única de ter acesso o que há de mais moderno para o setor, com melhores soluções tecnológicas, melhores equipamentos para a indústria de alimentos. Eu só gostaria de pedir a todos os participantes, se pudessem fechar a câmera e o áudio, a gente vai deixar aberto somente para o palestrante. Esse evento vai ser gravado, tá bom? Então, se vocês puderem cooperar com a gente, só fechando câmera e o áudio, para a gente poder fixar somente no palestrante da apresentação. Bom, gostaria de agradecer a todas as empresas participantes dessa edição, J. Macedo e Dauper, com representantes atuando como moderadores das palestras, e Vogler, Abemauri, Doremos, Prozin, com a apresentação das novidades. Infelizmente, a Sangate Berga teve um imprevisto de última hora e não conseguirá participar dessa edição, mas conseguimos realocá-los para a última quinta-feira, dia 24 de abril. Peço aos ouvintes que desejarem fazer perguntas que as façam pelo chat, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas aos palestrantes. Após todas as apresentações, nós teremos um debate aberto e as perguntas serão feitas aos devidos palestrantes em suas palestras, tá bom? Ao final de todas as apresentações, como eu falei, vamos ter esse debate, e para ter início ao nosso painel, eu vou chamar agora a moderadora Paula Alberigi, que é gerente corporativa de pesquisa e desenvolvimento da J. Macedo. Passo a palavra a ela. Bom evento a todos. Obrigada, Paula. Bom dia, Sônia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui moderando esse evento, uma ação tão importante da BIMAP, que promove o encontro entre a indústria e fornecedores, né, contribuindo assim para melhorias no desempenho do nosso setor. E ainda mais prazeroso poder dividir esse momento com outros colegas também associados da BIMAP. Bem, dando início à programação, receberemos a empresa Vogler, com a palestra Substituto de Cacau para Panificação, ministrada por Ana Lúcia Queiroga, gerente técnica de novos produtos e inovação da Vogler. Bom dia, Ana Lúcia, seja bem-vinda, o espaço é seu. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. E esse tema é um tema que nós, da Vogler Azelis, a gente sempre tem um olhar nas mudanças... Alô? Tudo certo? Abrir a câmera, Ana. Você está sem câmera. Agora foi? Agora foi. Então, foi sim, Ana. Tudo bem. Então, vamos lá de novo. Bom dia, eu sou a Ana Lúcia, aqui do Centro Tecnológico da Vogler, e o que eu vou estar colocando aqui no fórum de discussão é mais um trabalho da nossa empresa. A gente tem um olhar nas mudanças regulatórias, em todos os movimentos globais, e sempre buscando aí soluções para trazer aí para os nossos clientes da área de panificação. O tema que eu vou trazer hoje é sobre a questão aí, né, da falta que a gente tem aí de cacau no mercado, tá? Então, vamos lá. Não sei se todos estão vendo. Deixa eu colocar aqui no módulo de apresentação. Estamos vendo sim, mas ainda não o modo apresentação, Ana. Deixa eu ver aqui por que não está. Modo de apresentação. Sempre tem uma... Ele não está permitindo o módulo de apresentação. Só um minutinho. Agora vai. Então, são duas soluções para substituição de cacau. Nós fomos atrás dessas soluções assim que o mercado sinalizou uma falta do produto e o aumento de preço do ingrediente. Então, nós buscamos duas soluções que não tivessem um impacto regulatório, que não necessitassem de aprovação e que fossem aí para um caminho de um rótulo limpo, né? Essa foi uma ideia que a gente teve para trazer uma solução que fosse mais amigável para os nossos clientes, né? Então, se a gente olhar aqui, né, a gente trouxe aqui para a área de panificação duas alternativas. Então, aqui à esquerda tem um produto que tem um nome comercial de Barley Shock, que é uma farinha de cevada maltada e caramelizada.
E à direita é a alfarroba, né? Que é um ingrediente aí tão antigo, mas a gente trouxe esse ingrediente com diferentes particularidades, né? Visando a substituição do cacau, né? Então, se a gente olhar, né, a característica visual do cacau, a gente tem na parte superior aí o cacau alcalino e o natural, eles têm uma coloração levemente aí marrom, né? Um pouco clara, né? O pH do cacau natural é um pH um pouco mais próximo de um pH mais ácido, né? Então, é um produto que entrega uma característica de sabor um pouco mais robusta, e o cacau alcalino é um cacau que tem uma acidez baixa, na verdade, é um produto alcalino e que entrega um perfil de sabor mais voltado para bases lácteas, né? E aí a gente olha aqui embaixo o Barley Shock clássico, né? Que é um produto que tem uma característica bastante próxima do cacau natural, pensando no sabor, mas que tem uma cor do pó bastante intensa, bastante escura. Do outro lado, a gente tem aqui alfarroba, como eu disse, é um produto antigo, conhecido, né? Mas que nós trouxemos produtos com diferentes particularidades, né? Para poder atender as características aí de diferentes matrizes onde possa ser aplicado, tá? Então aqui a gente vê cores diferentes, tá? Da linha nossa Viscogan. Essa última letra L, M, MD e D está ligado ao índice de torr, quanto esse produto é torrado, e também acaba interferindo na qualidade de sabor, tá? Então, L a gente chama de light, que seria um sabor mais adocicado, mais leve. M é um sabor médio, um pouquinho mais intenso. MD a gente chama de medium dark, né? Que é uma cor um pouco mais intensa, um sabor um pouco mais de tosta. E D, que seria essa cor aí mais escura, de dark, e um sabor de uma tosta mais intensa. Vamos falar um pouquinho das particularidades de cada produto. O Barley Shock, que é a nossa cevada maltada caramelizada e tostada. Ela vai ter uma cor mais escura, né? Aqui a foto não mostra, mas ela tem assim um tom um pouquinho avermelhado, né? Tem um amargor médio a intenso, característico do cacau. E nos testes que a gente realizou, vou mostrar para vocês as fotos, ele pode, num produto que já está em gôndola, que já está em portfólio, né, a gente tem resultados bem interessantes, substituindo até 30% do cacau, tá? Até nos nossos testes, sem nenhuma alteração sensorial. Pode ir mais além do que isso? Pode, né? Isso vai depender da base e dos requisitos de cada formulação de ser aplicado, né? O interessante é que, para um produto novo, um produto que vai ser lançado, ele pode substituir 100% sim, porque ele dá uma característica de sabor e de cor do cacau. Ele é estável em produtos forneáveis, bolos e biscoitos, tá? E o nível de substituição é 1 para 1, tá? Não precisa de fazer nenhum ajuste com farinhas, tá? Nos nossos testes, nós não fizemos nenhum ajuste também de aromatização. A única característica é que para produtos gluten-free ele não é, a gente não recomenda, por ser uma farinha de cevada maltada, ele contém glúten, tá? Contém glúten, então para esse tipo de produto ele não é indicado, tá? É um produto que tem uma fibra dietética, aqui total de 19%, que é muito parecido com cacau, que tem uma fibra aí em torno de 10, 12. Então, do ponto de vista de aplicação, ele se aproxima bastante do cacau. Aqui não está anotado, mas o pH desse produto é 6, lembrando que um cacau natural é de 4 a 5, então ele se aproxima bastante de um cacau natural. Vamos falar um pouquinho aqui das nossas alfarrobas. Como eu disse, a alfarroba é um produto antigo,
mas existem várias tecnologias que a gente consegue alterar essas alfarrobas, conferindo um sabor um pouco mais intenso e uma cor também diferenciada, tá? E aí a escolha vai depender, né, de como que é a característica aí do produto onde será aplicado. É um produto também, como eu disse, não é um aditivo, é um ingrediente que vai ser declarado na rotulagem, não tem INS, não tem I-number, tá? Ele é obtido das vagens de alfarroba, que são moídas e torradas, o que difere é a tosta. Não tem cafeína, não tem teobromina, tá? Normalmente encontrados no cacau. E assim como a farinha de cevada, do nosso nome comercial Barley Shock, ela dá um excelente resultado, substituindo até 30% do cacau. Novamente, tá? Quando a gente fala de um novo produto, né, a alfarroba, ela pode sim entrar numa formulação já substituindo 100%. Bom, e agora é a pergunta, né? Vamos comparar esses dois ingredientes, né? Em testes de aplicação que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Não vai dar para degustar, mas vai dar para a gente ver aqui os resultados. Isso aqui é um exemplo de aplicação de um biscoito de chocolate, tá? Aqui nós temos o padrão com 3% de cacau natural, tá? Aqui a gente tem a foto do nosso Barley Shock, substituindo 30%, que é a nossa farinha de cevada tostada, caramelizada. Aqui a gente tem a nossa alfarroba, que é MD, que é Medium Dark, e aqui a Dark, tá? Alfarroba Dark. Se a gente olhar a foto, não sei se vocês se lembram do Barley Shock, que tem uma cor bem intensa, escura, nesse nível de aplicação, a gente praticamente não tem uma diferença de cor, né? Aqui não dá para mostrar para vocês, mas assim, a crocância desse biscoito não teve alteração e sensorialmente, tá? Sensorialmente, a gente não consegue perceber uma diferença sensorial. Acima disso, aí um degustador, quem conhece muito bem o seu produto, pode ser que ele comece a perceber, tá? Para essa aplicação, a gente considera que essas três alternativas, a farinha de cevada caramelizada e as nossas farinhas de alfarroba MD e D substituem de forma bastante importante e bastante sem diferença sensorial, né, para a substituição do cacau natural. Ficou bem interessante essa aplicação. Bolo de chocolate, novamente, um bolinho, tá? Com 3% de cacau. A gente tem aqui o nosso padrão. Aqui a gente tem, para essa aplicação, a gente escolheu o Viscogan D, que é aquele dark, e aqui o Barley Shock, né? Que é aquela farinha de cevada. Então, a gente percebe aqui que tem uma pequena diferença de cor, de intensidade, isso na nossa formulação. O padrão um toque um pouquinho mais vermelho. O Barley Shock deu uma resposta bastante interessante, muito próxima, né? Do ponto de vista sabor, a gente entende que não teve diferença, substituindo até 30%, né? E, enfim, né? A gente entende que para um bolo de chocolate, o Barley Shock e o Viscogan, né, que é a nossa farinha de alfarroba dark, substituem de forma bastante interessante, né? E é possível substituir com essas soluções. Aqui é um recheio de biscoito, um recheio base gordura, tá? Com açúcar. Aqui a gente fez um produto padrão com quase 7,5% de cacau. Esse aqui é o nosso padrão, tá? E substituindo novamente 30%, isso aqui é um resumo, gente. A gente fez tantos testes, substituindo 10, 20, 40, 50. O que a gente percebe? A gente percebe aqui que aqui a gente fez com o Viscogan, tá? Esses testes. A alfarroba ela teve uma resposta mais interessante para esse tipo de aplicação. Então, a gente entende aqui que temos duas alternativas, a MD e a D, que vão dar colorações diferentes para esses recheios, tá? E a gente
conseguiu aqui fazer sem nenhuma dificuldade, né, na parte da elaboração, na parte da moagem e na parte da produção desses recheios. Tá? Então, em resumo, o que eu quero deixar aqui é que a Vogler apresenta aí para o mercado, né, duas alternativas à base de cevada, caramelizada e tostada, e uma linha de alfarrobas com características distintas, né, para propor para o mercado uma substituição de cacau. Temos resultados interessantes que, pelo menos na substituição, até 30% os resultados são positivos, e para um produto novo, a gente consegue entrar aí com 100% de substituição, né? Sem ter a referência aí sensorial do cacau. Obrigada. Antes de finalizar, eu queria agradecer a nossa líder de panificação, que é a Bruna, que liderou todo esse projeto, todo esse estudo que eu estou compartilhando aqui com a BIMAP e os nossos clientes. Muito obrigada, Ana. No final, você vai participar do debate com os demais palestrantes, tá bom? Obrigada, Ana. Agora eu chamo a nossa moderadora, Sabrina Lorman, diretora de inovação na Dalp. Por favor, Sabrina. Obrigada. Bom dia, pessoal. Então, para a nossa próxima palestra, receberemos a empresa AB Mauri com a palestra AB Mauri GR300, solução para a redução do glúten adicionado, apresentado por Isabela Ribeiro, especialista técnica da AB Mauri. Bom dia, Isabela, bem-vinda. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite da BIMAP. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, um minutinho só. Vocês conseguem ver já? Tudo certo? Conseguimos, sim. Sim? Então tá ótimo. Então, meu nome é Isabela, como eu fui apresentada, né? Eu trabalho aqui no P&D da AB Mauri e sou especialista técnica na parte de panificação. Aqui a gente vai trazer um pouquinho para vocês sobre a nossa tecnologia em redução de glúten. Então, falando um pouquinho da AB Mauri. Tá passando. Então, a AB Mauri é uma empresa do grupo ABF, só um pouquinho aqui para quem não conhece, né? A ABF é um grupo que tem diversas marcas no mundo, entre elas marcas para alimentos mesmo, para o consumidor final, onde as marcas mais conhecidas aqui são a Ovo Maltine, o Chateau Wines, e tem algumas outras marcas pelo mundo. A gente também, pelo grupo, tem uma participação no mercado de açúcar, mas muito mais na África. Temos uma participação também no mercado de agricultura, com produtos para ração animal pela ABAgri e ABVista. E a gente tem a parte de ingredientes, onde está inserida a AB Mauri, aqui no Brasil e no mundo. E tem uma parte que é o maior faturamento da empresa, que é um varejo de roupas, o Grupo Primark, que foge um pouco das outras características, né, dos outros ramos de alimentos, né? Então, como que a gente está distribuído hoje pelo mundo, né? A AB Mauri, falando um pouquinho só da AB Mauri, né? Não no grupo mais da BF, a gente entra aqui na AB Mauri. A gente tem instalações no mundo todo, sendo 53 plantas de produção com mais de 7.000 colaboradores, né? A gente opera hoje em 32 países, mas a gente vende para mais de 100 países pelo mundo os nossos ingredientes e produtos. Então, hoje a gente tem um centro de pesquisa global, o Global Bakery Ingredients, que fica na Holanda, em Etten-Leur. Ele é um centro recentemente, assim, pode-se dizer, novo. Foi inaugurado em março de 2021. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, gente. Se puder desligar, por favor. Obrigada. Então, nesse centro, ele foi inaugurado em março de 2021 e ele funciona, né, como um hub de pesquisa e tecnologia para panificação. Então, eles estão pensando lá no futuro da panificação, o que pode vir de novo, o que pode trazer de novo para o mercado. Então, com isso, esse centro, hoje, ele
conta com diversos laboratórios de panificação, confeitaria, para a descoberta de novas enzimas, microbiologia, análise sensorial. Nós temos plantas pilotos que conseguem simular muito bem, né, as indústrias para fazer testes em maior escala. Então, temos plantas pilotos de pão de forma, hambúrguer, para baguete, tortilhas, e também tem um laboratório exclusivo para onde a gente consegue fazer testes para massas congeladas. Então, esse Global Bakery Ingredients funciona como um centro que pesquisa, né, para o global e produtos que estão em desenvolvimento para o futuro. E aqui no Brasil, né, como que a gente funciona? Hoje a gente tem um escritório em São Paulo, né, e também tem o nosso Inolab em São Paulo, onde a gente faz todas as pesquisas e desenvolvimentos para o mercado brasileiro. A gente tem uma fábrica em Pederneiras, onde são feitos todos os nossos produtos, e também tem uma fábrica em Sorocaba, que é uma planta onde a gente consegue fazer ovos líquidos, pasteurizados, e em pó, seja ovo inteiro, gema, clara, então a gente consegue ter esse portfólio de produtos. Aqui no Brasil, a gente detém as marcas AB Mauri, Flashman, Mauri, Gran Finale e Aroma Ferme. Então, aqui eu queria só passar um pouquinho para vocês da AB Mauri e da AB Mauri Brasil. E a gente, né, então a gente trabalha hoje, né, com tecnologias globais consolidadas nessas daqui, né, fermento químico, a gente trabalha em substituições de açúcar, melhoria de textura, sistemas automatizados, massa madre, enzimas, substituição de emulsificante, e a gente tem muito mais em desenvolvimento. E o que a gente quer trazer dentro dessas tecnologias que a gente trabalha, a gente quer apresentar para vocês aqui hoje a nossa solução de tecnologia redutora de glúten, que a gente nomeia como GR300, né? A gente sabe, né, que hoje nas receitas de panificação industrial é muito comum a gente adicionar o glúten, né, por conta de todos os benefícios que ele traz para o pão, né? Ele vai ajudar a fortalecer a rede de glúten, ele vai trazer uma boa estrutura, a sua fatia, ao dobrar, ela não vai ficar quebradiça. Então, muita gente hoje, para corrigir qualquer problema que se tenha numa linha industrial ou para uma qualidade de pão, é muito comum adicionar glúten, né? E muitas empresas adicionam altos teores de glúten para se ter um bom resultado. Então, assim, o glúten, ele é muito bom, ele ajuda muito a gente nas nossas formulações, né? Mas também tem alguns problemas que ele pode trazer, né? De acordo com a origem dele, né, da onde ele vem, ele pode ter uma variação de qualidade, então pode te trazer uma variação de qualidade para o seu produto. E além do que, o glúten, ele tem um alto custo e você coloca uma alta dosagem, principalmente em pães integrais. Então ele tem todos os benefícios, né? Mas também pode ter alguns problemas, né, algumas melhorias que a gente pode trazer. Então, pensando nisso, a AB Mauri desenvolveu a solução, né, o GR300, que é o nosso substituto de glúten, né? Ele é uma base enzimática com enzimas que vão fazer a mesma função que o glúten faz, né? Elas vão atuar fortalecendo a rede de glúten da massa, né? Com isso, vai te permitir uma redução de custo fórmula do seu produto. Então, você consegue trazer uma melhoria de custo para o seu produto, mantendo a mesma qualidade. Então, a gente consegue, né? A gente tem estudos com redução de glúten adicionado em até 50% com bons resultados. Isso em escala industrial, em escala laboratorial, a gente já reduziu até mais, até 100% do glúten adicionado. Mas, assim, é sempre a mesma? Não. Vai depender um pouquinho da formulação do seu pão, da quantidade de glúten que você utiliza, do processo que você fabrica o seu pão, né? Então, de acordo com as características do seu produto, do seu processo, a gente consegue encontrar a melhor redução de glúten, né? O melhor custo para o seu produto também, com a melhor dosagem da nossa solução, né? Então, falando um pouquinho do GR300, né? Hoje a dosagem recomendada dele é de 0,3 a 0,5% base de farinha. É aquilo que eu disse anteriormente, né? A gente vai ter que encontrar a melhor dosagem para cada tipo de aplicação.
A dosagem recomendada inicial é para substituir 30% do glúten adicionado, uma dosagem de 0,3% base farinha do GR300, e você pode adicionar ele diretamente na massa com os pós, né, sem nenhum problema. Hoje ela é uma mistura enzimática, né? Então ela não precisa declaração na rotulagem final do produto, né? Então, aqui entrando um pouquinho nos testes. Aqui a gente traz alguns testes realizados internos em laboratório. Então, a gente tem pães aqui padrão e teste com a solução GR300, com 30% de redução de glúten e com 50% de redução de glúten. O padrão, nesse caso, a gente adicionou 10% base farinha de glúten. Então, para 30% de redução de glúten, o glúten adicionado ficou em 7%. E a nossa solução Gluten Replacement 300, a gente adicionou 0,3% base farinha. Então, a gente consegue ver aqui, nessa primeira foto da esquerda, que o pão manteve a sua estrutura de miolo, o miolo está fechado e uniforme, com as mesmas características. E quando a gente vai também para a redução de 50% de glúten, a gente conseguiu uma boa redução utilizando 0,45% do GR300 e o pão ainda manteve boa estrutura externa, boa estrutura de miolo. Esse gráfico aqui a gente traz o volume específico, né? A gente consegue ver que o padrão, a redução de 30% e a redução de 50%, quando a gente compara em 100% do volume específico do padrão, ela se mantém praticamente a mesma, né? Pode fazer algum ajuste pequeno na dosagem do produto para ter um volume semelhante, mas aqui é nada significativo, né? 99,9% para 100%, então nada significativo. Então, a gente consegue ver aqui bons resultados, né, da nossa solução em testes de laboratórios com reduções de 30% e 50% do glúten adicionado. Um teste que a gente faz bastante, né, e gosta de trazer aqui, é a dobra da fatia, né? A gente traz aqui com o padrão e a redução de 50%, porque a gente sabe que o glúten ajuda muito, né, a fatia dobrar, o consumidor final vai fazer um sanduíche, quer dobrar a fatia, e ela não pode rasgar, né? Então, o padrão, com os 10% de glúten adicionado, ele tem boa estrutura, ele dobra em 4 vezes, praticamente sem rasgar, tanto no inicial, com 7 dias de shelf life, até o final, com 40 dias de shelf life. E utilizando a nossa solução e reduzindo 50% de glúten, a gente ainda consegue ver bons resultados na dobra da fatia, a gente consegue dobrar o pão em 4, sem que rasgue as laterais. Então, ele conseguiu substituir bem o glúten adicionado, tanto em estrutura de pão, em estrutura de miolo, volume específico, em dobra da fatia, maciez na boca manteve a mesma também, então trouxe bons resultados. E aqui a gente gosta de trazer também um resultado em teste em escala industrial, né? Porque às vezes fala, no laboratório é mais fácil, né? Na indústria sempre é um pouco mais difícil. Então a gente traz aqui um teste em planta industrial que a gente fez, um pão integral, né? Onde o padrão utiliza 18% de glúten, base farinha. E a gente fez um teste reduzindo 30% do glúten adicionado, então ficou um total de 12,6 base farinha, utilizando 0,3 da nossa solução. Então, a gente vê aqui pela foto que tanto o padrão quanto o teste tiveram boas estruturas externas, eles estão similares, estrutura de miolo, de fatia também, a gente vê que o teste ficou até com uma uniformidade de fatia, o formato dela ficou até um pouco melhor do que o padrão. E a gente avaliou também, né, a maciez do produto, então a gente traz um gráfico aqui de firmeza, né, ao longo do shelf life de 22 dias. O padrão é representado pela essa curva mais escura e o teste pela curva laranja amarelado aqui. Então, esse gráfico é o firmeza, né? Então, quanto é a força que o texturômetro, o equipamento, precisa aplicar para o pão. Então, quer dizer que quanto mais força eu preciso aplicar,
menos macio é o meu pão. Então, assim, quanto maior a força, que no caso o padrão ficou levemente menos macio que o teste. Então, o teste trouxe até um benefício de maciez para o pão. Então, a gente também teve um bom resultado aqui em escala industrial. Então, aqui é isso que a gente queria trazer para vocês, né? Um pouquinho, a gente falou um pouquinho da Bemauri, onde a gente trabalha, e um pouquinho dessa solução GR300 de substituição dos glútens adicionados, que a gente vê uma grande oportunidade no mercado brasileiro, né? A gente tem bastantes estudos nesses sentidos, então a gente vê uma boa oportunidade de trazer uma redução de custo para os nossos clientes, né? Com bom desempenho também. Então, é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Isabela. Nos vemos daqui a pouquinho, né, no debate. E agora eu vou chamar a nossa moderadora, Paula Alberigi. Por favor, Paula. Oi, Sônia. Então, a nossa próxima programação é a palestra, que será da empresa Adoremos, com o tema Pães Proteicos e Clean Label sem perder o sabor, ministrada por Maristela Tomazini, gerente de vendas na Adoremos. Bom dia, Maristela, seja bem-vinda. Aí o espaço é seu. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Prazer em vê-los. Só compartilhar aqui, só um minutinho. Aparecendo por aí? Sim. Sim. Maristela. Bom dia a todos. Bom dia todos os participantes, ao pessoal da BIMAP. Quero agradecer aí pela oportunidade na participação das Quintas de Soluções. Eu estou aparecendo também ou não? Sim, Esther. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho sobre esse mercado aí de pães proteicos e clean label, né? Sem perder o sabor. Vamos lá, que isso é um desafio também. Falar um pouquinho sobre a Adoremos. A Adoremos é uma empresa 100% nacional, fundada em 1985. Estamos completando esse ano 40 anos, né? Estamos presentes e atuando em todo o território nacional e também na América Latina. Somos uma empresa pautada em uma plataforma que oferece suporte para desenvolvimento de produtos, percorrendo sempre o caminho da inovação. É uma empresa preocupada sempre em entender o ciclo e as necessidades dos clientes, do mercado, né? No sentido de sempre estar fazendo um trabalho colaborativo, tanto interno como externo também. No ano de 2024, em março de 2024, nós recebemos a certificação da norma 17.025, então nós somos uma empresa acreditada em todas as análises e os nossos laboratórios também são acreditados. A empresa está presente hoje, o mercado de atuação da Adoremos, estamos aí em 8 e estamos para 9 divisões dentro da Adoremos. Então, atuamos desde o mercado de carnes, sorvete, lácteos, SMR, agora chamada de SMB, que são os snacks, molhos e bebidas, onde está focado em apenas uma divisão. A parte de nutracêuticos, onde temos a parte de vitaminas e minerais, e atuamos tanto no mercado alimentício como farmacêutico, também para nutracêuticos, nutrição animal, panificação e agora a nova divisão que é food service. O que vamos ver aqui, então, hoje é uma apresentação rápida da Adoremos e seu mercado de atuação. Vamos falar um pouquinho sobre as tendências de mercado, consumos e atributos, e as soluções do Adoremos para pães proteicos e clean label.
Então, com o aumento da demanda para produtos saudáveis, principalmente para mulheres acima de 50 anos, segundo uma pesquisa da Mintel, então todo esse mercado de saudabilidade segue em busca por produtos com maior valor agregado e também onde possa oferecer um custo-benefício, sempre fatores importantes que impulsionam esse segmento. Aqui também uma pesquisa da Mintel sobre o consumo de pães, biscoitos e outros na categoria de produtos salgados, né? Então, o consumo de produtos panificados hoje, isso em 2024, mostrava que, pela porcentagem dos consumidores, o favoritismo sempre pelo pão francês, 79% do mercado, seguido aí de bolachas salgadas, salgados assados, e o foco aqui, como os pães, então, buscando aí a parte de pão de forma e pães, pão de forma branco. Então, o pão de forma integral embalado, ele tem uma porcentagem de consumidores que buscam o consumo desse pão de 42%, seguida aí do pão de forma branco embalado com 38%, pão de forma especial embalado 23%, seguindo aí mais abaixo, e pão de forma com sabor embalado 21%, e qualquer outro tipo de pão, principalmente sem glúten, 13%. Alguns atributos que são importantes na compra de produtos panificados, principalmente na escolha desses produtos, né, pelo consumidor. Então, o consumidor hoje busca muito ingredientes naturais, 31% dos consumidores estão atentos aos ingredientes naturais em pães, baixo teor e zero de gordura, 30%, baixo teor de calorias, aí, 29%, pães vitaminados, adicionados de vitaminas e minerais, 28%, benefícios que geram alguma necessidade específica de saúde, 26%, ingredientes integrais, 26%, outros ingredientes saudáveis, 20% dos consumidores, proteína adicionada, 19%. Esse mercado está em crescente, principalmente por mulheres, né, acima de 55 anos, 50 anos de idade. Hoje, o que esse consumidor que busca comprar uns pães com benefícios, eles também buscam ter uma sensação de saciedade, que é um atributo muito importante quando o consumidor vai até a gôndola e ele escolhe um produto como esse, né? Então, pensando em pão de forma integral embalado, 42% desses clientes que buscam pão francês integral, o pão de forma integral, buscam também por uma sensação de estar saciado, né? E aí a gente vai ver um pouquinho lá que a proteína é um desses fatores que acabam beneficiando a questão de saciedade. Falar um pouquinho sobre as soluções Doremos para pães enriquecidos, principalmente com alto teor proteico. Quando a gente coloca de 8 a 12 gramas de proteína por porção de 50 gramas, que são as duas fatias, isso não significa que existe um limite para a proteína adicionada, né? Para o whey protein ou para as proteínas vegetais. Isso significa que é um limite ideal, onde não interfere no sabor, pelos testes que fizemos aqui na Doremos com vários tipos de proteínas. Então, existem pães no mercado mercado brasileiro que trabalha a partir de 6 gramas, 8 gramas, tem pães até com valores acima de 12 gramas. Mas isso é um ponto de equilíbrio, principalmente focado no sabor. Então, hoje, o que se oferece, né, para pães proteicos? O whey protein, que é uma proteína concentrada do soro de leite. Um exemplo é o WPC 8010, que existe hoje outras proteínas também, mas uma das mais utilizadas é a 8010, que é 80% de proteína.
as proteínas vegetais. E aí existem algumas proteínas conhecidas aí no mercado, proteínas de soja, de ervilha, proteínas de arroz, outros tipos de proteína, né? E aí, quando usar uma e quando usar a outra, né? Em testes aí verificamos e chegamos à conclusão de que uma melhor proteína é a proteína de soja. Inclusive, o que mais tem se usado aí no mercado. Então, a proteína de soja é uma proteína que ela traz um certo sabor, mas assim, muito imperceptível em relação às outras proteínas, principalmente quando a gente fala de proteína de arroz, que é bem acentuado, um sabor, um aftertaste, um residual, que às vezes chega até a incomodar. E a ervilha também, mas menos do que o arroz, né? Então, a proteína de soja é uma proteína que tem o sabor mais limpo, digamos assim. E hoje o Doremos pode oferecer sistemas à base de enzimas para esses pães, além das proteínas que conferem textura, maciez e volume característicos para esses pães. Também trabalhamos com aromas, a Doremos é fabricante de aromas, então isso também facilita, eu quero fazer um pão, o cliente pode até falar, quero fazer um pão, mas quero até colocar um sabor. Então, assim, nós recomendamos, temos vários sabores, mas um dos mais recomendados aí é o sabor de manteiga, o pão na chapa e até mesmo os aromas que nós temos, que é os aromas de massa madre, que traz um sabor bastante característico da massa madre ao produto, né? De fermentado ao produto. E mix de vitaminas e minerais, que geralmente são personalizados. Então, o cliente é que determina o tipo de vitamina ou o tipo de mineral que eles vão querer usar. A gente sabe que a proteína é um dos principais nutrientes, né, em qualquer dieta e também oferece a saciedade, principalmente às pessoas que fazem as dietas à base de proteína e quer manter a massa muscular, né? Então, nós temos algumas soluções para pães enriquecidos na parte de alto teor proteico, que são esses ingredientes. Aqui eu tenho um exemplo de lançamento recente do pão proteico aqui no Brasil. Até pedi autorização para esse fabricante para a gente tá colocando aqui. E ele disse: não tem problema nenhum, visto que já está no mercado aí há uns 2 ou 3 meses. Eu considerei assim que o marketing dessa empresa foi bastante feliz, porque ele colocou uma embalagem bastante adequada e até compatível com o tipo de produto. E, assim, eu não sei, essa é uma visão particular minha, mas eu olho no pacote, na embalagem do pão, eu lembro de um pote de whey. Então, é um produto bastante interessante, já avaliamos, um produto que está no mercado e está tendo um bom crescimento, segundo informações do próprio fabricante. Então, esse é só um exemplo de um lançamento recente. Também vamos falar um pouquinho sobre soluções Doremos para pães clean label, né? Então, nós sabemos que hoje não é fácil você ter um pão clean label e também sem deixar residual por parte principalmente dos conservantes que são utilizados, né? Então, soluções clean labels, elas são bastante personalizadas para vários tipos de pães e permite também, todos já conhecemos, né? Temos que dispensar aí o uso de oxidantes, como o próprio ácido ascórbico, o ácido de carbonamida, né? E entrar com outros tipos de oxidantes. Emulsificantes, substituindo também permite dispensar o uso de emulsificantes, substituindo por soluções enzimáticas, fibras naturais e podendo até substituir também o glúten de trigo, também bastante utilizado aí, como a nossa amiga da AB falou, né, que é muito usado em pães com formulação de pão industrializado. Isso garante benefício também ao processo, maior resistência das massas, reforço ao glúten e maior tolerância à fermentação, mantendo um bom volume e maciez. Então, a Doremos, ela tem soluções personalizadas para esse tipo de pão, e de acordo com o cliente, querendo usar conservantes
naturais por fora ou acrescentar no próprio sistema. Conservantes naturais, temos a base de destrose fermentada e ácidos orgânicos. Também participamos e fizemos vários testes para chegar a um conservante natural que não desse um sabor residual, que é bastante difícil aí conseguir substituir um sorbato, um propionato, sem ter um aftertaste, né? Então, isso é bastante importante para quem está desenvolvendo o produto, né? Então, assim, temos toda a possibilidade de acompanhar os desenvolvimentos, de dar esse suporte ao cliente, e estamos aqui com um centro de inovação específico e próprio para atendimento dos nossos clientes. Falando um pouquinho aí dos desafios e soluções do Clean Label, né, como eu falei, equilibrar essa possibilidade de ter um produto Clean Label com outros itens obrigatórios, né, já de característicos dos pães, como a funcionalidade, o sabor, a qualidade, o shelf life, entre outras características dos pães industrializados, é sempre um desafio. Por isso que tem que existir um equilíbrio entre todos esses ingredientes e também entre o conservante. Ingredientes que possuem funcionalidades diferentes para cada tipo de aplicação. Isso também é um desafio, porque você vai ter vários tipos de pães que podem ser clean label, desde um pão congelado, um pão industrializado. Então, você tem ingredientes ali que possuem funcionalidades diferentes, mas que são usados para cada tipo de aplicação, é usado em um pão e também é usado em outro. Então, você tem que saber ter esse equilíbrio aí durante o desenvolvimento e o incremento de ingredientes para clean label. Conservantes naturais. Ele substitui, pelos nossos testes, né, tendo a mesma eficácia para controle de bolores, e mantendo o sabor sem um residual final aí de amargor ou coisa assim. Nós já chegamos a testar alguns que nos dava esse aftertaste. Então, na verdade, foram vários testes até chegar num conservante natural que proporcionasse um sabor agradável, que não tivesse aftertaste, mas também que pudesse substituir os artificiais com a mesma eficácia, né? Alguns casos, a utilização de formulações de Clean Label oferece melhor custo-benefício, exatamente devido à redução ou eliminação do próprio glúten utilizado nas formulações, né, que nós sabemos que a maioria das empresas utilizam aí nos pães industrializados. Então, nós temos aí também um benefício, porque muitos clientes acham que o Clean Label vai trazer um aumento de custo, pode ser até um produto mais caro, só que você colocando isso numa tabela e verificando, numa planilha, verificando os preços dos ingredientes, e também os benefícios que vão trazer, você acaba tendo esse melhor custo-benefício devido até essa redução de alguns ingredientes, que é no caso do glúten. Bom, é o que eu tinha para falar, bastante rápido, né? Não tem como entrar muito em detalhes, mas nós estamos aqui em Guarulhos, temos uma planta piloto, um centro de inovação com uma planta piloto de panificação e várias outras plantas pilotos disponível para os nossos clientes, né, disponíveis aí para nossos clientes, e ficamos à disposição também com a equipe técnica, a equipe comercial, e era isso que eu tinha para falar, e quero agradecer aí a BIMAP pela oportunidade. Muito obrigada. Fico à disposição. Muito obrigada, Maristela. Nos vemos daqui a pouquinho no debate. Eu que agradeço. Obrigada. Agora eu vou chamar a nossa moderadora, Sabrina Lohmann, para fazer o anúncio da próxima palestra. Sabrina, por favor. Obrigada. Oi, pessoal. Então, dando sequência à nossa programação, recebemos a Prozin. O tema em destaque será a substituição do metabisulfito em biscoitos, apresentado por Larissa Redígulo, especialista de aplicação da Prozin. Bem-vinda, Larissa.
Obrigada, Sabrina, pela introdução. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês, participando desse evento. Agradecemos também à ABMAP pela oportunidade de estar aqui representando a Prozin, trazendo um tema que vem sido falado bastante recentemente. Vou compartilhar com vocês a tela. Bom, então, o que nós trouxemos hoje aqui para discutir um pouquinho com vocês é biscoito sem metabisulfito de sódio. É possível? Então, a gente vai aproveitar aqui esse tempo para trazer para vocês alguns estudos, compartilhar um pouco do conhecimento que a gente adquiriu ao longo desse projeto. Antes disso, falando um pouquinho sobre a Prozin, então a Prozin é uma empresa brasileira, já bem consolidada no mercado nacional e internacional também. É uma empresa especializada na aplicação de enzimas e outros bioingredientes para alimentos e bebidas, e também, mais recentemente, em outras áreas também, como detergentes, por exemplo. O que fazemos? A Prozin ela é focada no desenvolvimento de soluções inovadoras baseadas em bioingredientes. Então, o nosso objetivo é fornecer soluções para os nossos parceiros e trabalhar em conjunto. Entrando já um pouquinho no tema do metabisulfito, o metabisulfito ele é um aditivo. A fórmula química a gente trouxe aqui para mostrar para vocês hoje, é o Na2S2O5. O que é em si esse aditivo e para que ele serve? O metabisulfito ele é um agente redutor, ele é bastante utilizado em indústrias para modificar a força do glúten em massa de biscoito. Então, normalmente é muito comum se encontrar a aplicação desse ingrediente, do metabisulfito de sódio, em indústrias de biscoitos e principalmente em laminados doces. Qual é a forma de atuação do metabisulfito de sódio? Ele, na presença de aquecimento e água, ele é decomposto e ele libera dióxido de enxofre, deixando como resíduo o sulfito de sódio. A gente até colocou aqui embaixo as reações, né, de decomposição dele. Então, na presença de água e sob aquecimento, ele acaba liberando esse sulfito de sódio. E aí é que é a grande chave aqui desse tema que a gente trouxe. Falamos ali um pouquinho sobre o que é o metabisulfito e por que ele é tão utilizado, como eu comentei no início da apresentação, porque praticamente todas as indústrias de biscoito utilizam metabisulfito. Ele é muito aplicado nessas massas de maisena, Maria, que são massas semidoces, porque ele traz uma extensibilidade para a massa. A extensibilidade é aquela capacidade da massa de você esticar e ela manter o formato que você conseguiu ali no produto, sem ter uma deformação. Então, ele tem essa característica de reduzir a elasticidade de massas, tá? Melhora a maquinabilidade. Então, o que é maquinabilidade? É um termo muito, muito utilizado em indústrias de biscoito, que é a facilidade de laminação. Então, para os laminados, principalmente ali para as massas doces, né, você precisa formar uma manta bem uniforme, bem lisa, sem quebrar, sem ter dificuldade na laminação. Então, ele tem essa funcionalidade de trazer mais maquinabilidade para as massas. Ele também minimiza a variação de performance entre diferentes lotes de farinha, então isso acredito que todo mundo que trabalha com biscoitos acaba vivendo bastante no dia a dia, né, que é algo comum mesmo do Brasil, das farinhas que são trabalhadas aqui no Brasil, de uma diferença de característica de força entre as farinhas que a gente recebe, e isso devido aos trigos que são disponíveis para utilização no Brasil. Então, a gente acaba dizendo que o Brasil é um país que trabalha muito com trigo com características mais fortes para fazer pão e de baixa segregação. Então, quando a gente fala em indústria de biscoito, não é tão simples de trabalhar com essas farinhas, além da força da farinha, da variação que acaba existindo entre lotes. Então, o metabisulfito ele é um recurso muito utilizado para isso, para ter essa correção mais rápida, minimizando essa variação e tendo um produto mais fácil de se trabalhar na linha, assim como as características do produto final. E aí, lá no início eu falei, né, que ele libera o dióxido de enxofre, o sulfito de sódio ali como resíduo da decomposição do metabisulfito, e essa liberação desse composto pode trazer reações alérgicas leves e graves. Então, leves a gente até cita aqui urticária e coceira, e graves também como dificuldade respiratória, choques anafiláticos. Então,
e até a possibilidade de toxicidade. Então, em altas concentrações, além de ser tóxico, ele causa irritação nas vias respiratórias, olhos e pele. Então, é um item que ele é bem controlado ele é bem controlado pela Anvisa. Falando sobre isso, sobre a regulamentação, a gente colocou aqui um pouquinho sobre as características de cada país. Opa! Deixa eu voltar aqui o slide. Aqui. Então, no Brasil, a Anvisa, ela estabelece normas e regulamentos para garantir o uso de aditivos como metabisulfito de sódio. Ela estabelece limites máximos para a utilização em cada tipo de produto. Então, não é possível utilizar qualquer dosagem de metabisulfito de sódio, então vou aumentar a dosagem de metabisulfito de sódio para conseguir um relaxamento maior da massa, para conseguir uma característica melhor de produto. Não, tem um limite máximo permitido pela legislação. A União Europeia e Estados Unidos também trabalham com limites máximos e também exigem essa rotulagem clara da presença de metabisulfito de sódio nos produtos. E já existem os outros países aí mais recentemente também, como o Japão, por exemplo, que proíbem a utilização. Então, mais recentemente a gente recebeu bastante demanda do mercado. Voltando ao tema do metabisulfito de sódio, que já é um tema que é muito falado já há muitos anos, né? Então, o mercado brasileiro tem muito essa demanda pela redução da utilização do metabisulfito de sódio para adequação desse limite máximo permitido, porque como é um ingrediente que ajuda muito na produção, na laminação, então a indústria foi utilizando cada vez mais, mas hoje em dia há muito essa demanda pela adequação à legislação, além do tema do FOP também, que o sódio está presente, né? E o mercado de exportação veio com essa demanda de substituição de 100% do metabisulfito de sódio por algum ingrediente que dê a mesma característica, a mesma facilidade de laminação, a mesma característica de produto final. Então, a Prozin, nosso P&D especializado em panificação, focou muito no desenvolvimento dessa solução para conseguir tanto reduzir a utilização de metabisulfito de sódio, quanto soluções também para substituição completa do metabisulfito de sódio. E sempre baseado na expertise da Prozin, que é a biotecnologia, utilização de enzimas. Aí a gente trouxe esse slide aqui para facilitar um pouco o entendimento também, né? Qual que é o mecanismo de reação do agente redutor, que é o metabisulfito de sódio, versus a biotecnologia, que são as enzimas, né? Então, a gente coloca aqui uma molécula, né? As reações disulfídicas ali da proteína acontecendo, e a quebra realizada pelo agente redutor, que seria aqui o metabisulfito, né? Ele quebra essas ligações disulfídicas, deixando a massa mais mole, mais fácil de trabalhar, mais fácil de laminar. E, em contrapartida, a enzima ela também atua nessa quebra, de certa forma, da molécula, só que de uma forma diferente. Porém, o resultado da ação da enzima também é muito similar, principalmente uma protease, né? Muito similar a ação do metabisulfito de sódio em cima das reações do glúten, as reações das proteínas. Falando um pouco sobre a solução da Prozin, né? A gente chamou essa linha de produtos de Megaxilan MB. E aí, como eu comentei, ela é baseada em biotecnologia e enzimas. E aí, já foi falado bastante hoje aqui nessa manhã, né? O que são as enzimas, né? Elas são proteínas catalisadoras de reações químicas específicas. Então, quando a gente fala reações químicas específicas, cada enzima vai atuar em cima de um substrato específico. Elas atuam enfraquecendo a rede de glúten, quando a gente fala de enzimas que atuam em cima das proteínas, né, que são as proteínas formadoras da rede de glúten, aumentando com isso a extensibilidade da massa, que é aquilo que o metabisulfito faz, que a gente mostrou lá atrás. Então, o objetivo aqui é conseguir uma solução clean label à base de enzimas que dê um efeito parecido, muito similar ao do metabisulfito, aumentando a extensibilidade da massa. E aí, um ponto sempre importante quando a gente fala de enzimas, né? Elas são coadjuvantes de tecnologia, então elas são inativadas pela ação da temperatura no forno. Então, elas não precisam ser declaradas no produto final. A gente nunca vai ver ali a descrição de enzimas num rótulo, não é necessário, porque elas fazem o seu papel antes ali do forno, e no forno elas são completamente inativadas.
E aí, colocando algumas características, né, do uso do Megaxylan MB, então a gente consegue formato mais uniforme, porque a gente evita um pouco aquela deformação causada pela a elasticidade de uma farinha, possivelmente utilizada nas fábricas, que acaba forçando um pouco o produto a perder essa característica do tamanho do dimensional dele, padrão. Não tem limitação de dosagem, como a gente falou, as enzimas elas podem ser aumentadas a dosagem se for necessário, e é sempre necessário ajustar de acordo com o tipo de farinha que está sendo utilizado. Como a gente comentou também, existem soluções para redução e soluções para substituição do metapsulfito, 100%. E aí, com isso, a gente consegue também ter esse relaxamento da massa, né? Não só facilitando a obtenção de um produto final com as características padrão, mas também uma boa performance em linha. Aqui a gente trouxe um resumo bem simples aqui dos testes realizados e dos últimos, das soluções desenvolvidas, né? Então, a gente traz aqui na primeira coluna o branco, que é uma base de formulação de biscoito maisena sem adição de agentes redutores, sem adição de meta, sem adição de enzimas, que a gente está chamando de branco. Uma referência que é com a utilização de metapsulfito, aí numa quantidade um pouquinho alta, mas que antigamente era muito utilizada, né, dosagens um pouco maiores. E aí, uma coluna aqui mostrando a solução para redução e uma coluna para substituição 100%. Então, aqui as dosagens, tanto de metapsulfito quanto do Megaxylan, das soluções são em cima da base farinha, tá? Aqui, uma dosagem já bem mais reduzida de metapsulfito de sódio, estando enquadrado na legislação. E aqui, sem a utilização do metapsulfito de sódio, apenas a solução. A gente colocou aqui 1%, mas é claro que, como eu falei, é uma dosagem que vai ser ajustada para cada tipo de farinha, para cada linha, tá? A gente achou legal trazer também aqui as fotos para vocês verem. Isso foram os testes que a gente fez em planta piloto, então na Prozin a gente consegue fazer os biscoitos, tem os moldes, consegue fazer a laminação, moldar, cortar, para ter o biscoito mais parecido possível, mesmo com a indústria. Aqui no branco, sem a utilização de nem o agente redutor, nem as enzimas, dá para ver como a massa fica uma farofa, né? A referência com o metabisulfito de sódio, você já vê que ela fica bem mais uniforme. E aí, aqui são os resultados finais que a gente conseguiu depois de muito trabalho. O P&D trabalhou meses para conseguir chegar numa solução muito parecida com a referência. E aí os biscoitinhos aqui no final, então com uma aparência muito legal, muito parecida com a referência inicial. Bom, aqui a gente mostra aqui algumas imagens bem simples da nossa estrutura, do Centro de Inovações Tecnológicas aqui da área de bakery, com todos os equipamentos para a gente produzir todos os tipos de produto, bolos, pães, tortilhas, biscoitos, todo tipo de produto que nossos clientes demandam, tá? Com todos os equipamentos. E aqui uma fotinha embaixo também do nosso laboratório de reologia. Então, a Prozin, ela representa a Iusebas, que é um fabricante de equipamentos para análises de geologia. A gente tem todos os equipamentos disponíveis aqui também, e também para fornecer para os nossos parceiros e clientes, né? E a gente trouxe 2 equipamentos para mostrar aqui, o alveógrafo, que eu acredito que todos aí já tenham ouvido falar ou conheçam, né, do alveógrafo. Um gráfico típico com os resultados que são mostrados num gráfico de um alveógrafo, o valor de P, valor de L, valor de W, P sobre L, que é muito discutido quando a gente avalia a farinha. E um Reolab, que é um equipamento aí mais novo, não sei se todos conhecem, mas é um equipamento que ele acaba juntando vários equipamentos num só, a gente pode até dizer isso. Ele faz a avaliação, ele traz para a gente informação de absorção, amido, características do amido, gelatinização do amido, retrogradação do amido, então é possível até fazer uma certa previsão de shelf life, pensando em pães, em endurecimento de pães, né? E avalia também toda a parte da proteína, força de glúten, a questão da atividade enzimática também. Então, é um equipamento que junta vários em um só. E aqui um gráfico típico ali para vocês conhecerem, quem nunca pôde ver ali como funciona o Reolab. Então, todos esses equipamentos, glúten, falinumber, amido danificado, todos eles são utilizados ao longo dos nossos desenvolvimentos. Foram utilizados nesse projeto também, então tanto as plantas piloto para aplicação, quanto os equipamentos foram utilizados também para caracterizar as farinhas que a gente estava usando nos projetos, e a gente também coloca à disposição de vocês tanto as plantas quanto os equipamentos também, tá? Se vocês quiserem
conhecer, assim como o nosso time de aplicação também está disponível para realizar os testes juntamente com os parceiros, com os clientes que se interessarem, tanto em planta laboratorial quanto em escala piloto também. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Larissa. Agora encerramos a etapa das palestras e a nossa mesa redonda está oficialmente aberta. Vamos dar início aos debates. Durante as apresentações, reunimos questionamentos, né, que chegaram até a BIMAP e, na medida do possível, vamos tentar responder a todos. Então, para dar início, vou passar a palavra para nossa moderadora, Paula Alberich. Por favor, Paula. Então, nossa primeira pergunta vai para a empresa Vogler, que Não sei se a Paula caiu. Ah, está voltando. Oi, vocês me ouvem? Sim. Sim, sim. Não sei, foi removida. Voltando aqui. A nossa primeira pergunta vai para a empresa Vogler, para a Ana Quiroga. Que tipo de cacau essas soluções substituem? Oi, Paula. O cacau natural, ele tem um pH que varia de 5 a 6. Já o alcalino, o pH ele vai variar de 6,8 a 7,2. Essas nossas duas soluções têm um pH de 6, ambas soluções. A gente viu que tem uma variação de coloração em função da tosta, né, da torrefação que esses produtos sofrem, para conferir um sabor semelhante a vários tipos de cacau. Mas o pH é 6 e sensorialmente essas soluções se aproximam muito do cacau natural, que é o que eu acho que é mais utilizado na indústria de panificação. Tá? Então, essa é a característica, o cacau natural. Oi, Ana. Segunda pergunta é se a Diga. farinha de cevada caramelizada está prevista na legislação. Boa pergunta. O que acontece? Não é uma farinha de cevada apenas, ela passa pelo processo de adição de malte e de caramelização, né? A gente já fez a consulta para a Anvisa, e aí os requisitos é que essa farinha seja obtida, tá, das partes comestíveis, e o requisito é a umidade, que seria no máximo 15%, tá? Nosso produto, ele é obtido das partes comestíveis, a umidade dele máxima é de 5% e atende a RDC 711 de 2022, que regula as farinhas, os amidos que são aplicados na indústria de panificação. Então, para a panificação, o produto atende os requisitos microbiológicos, os requisitos físico-químicos e pode sim ser utilizado. Oi, Ana, ainda com você. O Barley Shock também teve boa performance em recheios? Ele teve boa performance em recheios base gordura, sim, mas, assim, ele, como eu comentei, Paula, alimento não é uma ciência exata, tá? No nosso laboratório, a gente entendeu que as alfarrobas apresentaram uma coloração, uma característica mais semelhante aos recheios, né, que nós apresentamos, né? Mas nada impede que seja testado. A gente é pego aqui de surpresa. Às vezes a gente indica um caminho e o cliente fala: olha, aquele outro para o meu produto foi melhor. Tá? Nós, inclusive, aplicamos, não é fórum aqui do encontro, mas também em doces boleáveis, tá? E tanto o Barley Shock quanto as alfarrobas, né? Duas, aquela MD, que é Medium Dark, e a Dark, apresentaram resultados bastante positivos. Tá bom, obrigada, Ana. Obrigada. Agora, a próxima pergunta é para a Bemauri, para a Isabela.
se essa solução traz redução de custo de fórmula nas receitas de todos os tipos de pães. Obrigada, Sabrina. Então, respondendo essa pergunta, pessoal, o que a gente tem visto é que, assim, ele pode ser aplicado, e sim, em todos os tipos de pães que utilizam glúten para substituir, com bons resultados, só que ele vai te trazer um melhor custo de fórmula, né, uma redução de custo do seu produto, quando a dosagem de glúten é em torno de 5% ou mais que isso, né? Quando você utiliza na sua receita menos que 5% de glúten base e farinha, talvez o custo não compense. A performance sim, mas o custo não. Então, assim, aí é claro que a gente tem que avaliar caso a caso, qual a formulação, quanto que você usa de glúten e fazer uma conta também para ver relação de custo e dosagem para melhor performance. Obrigada. Isabela, ainda com você. Uhum. Este produto pode ter variação de performance, como o glúten tem, dependendo da origem? O glúten a gente vê muito, né, variação de origem de acordo com o mercado que ele é importado ou que ele vem, mas esse produto, por ser uma base enzimática, né, a enzima se mantém estável, então a gente não tem variação na produção dele, durante seu shelf life, ele se mantém estável. Agora a próxima pergunta para Doremos, para Maristela. Para qual tipo de pão o uso de ingredientes Clean Label é mais relevante? Oi, bom dia. Oi, voltei. Eu acho que o Clean Label pode ser utilizado em todos os tipos de pães, mas particularmente eu acho que a relevância pode ser maior até para pães congelados, visto que, por ser congelado, ele mantém as características de frescor sem ter os conservantes, né? Então, para Clean Label, eu acho que o mais relevante seria mesmo o pão francês congelado. Mas todos os pães podem ser utilizados o Clean Label. Tá certo. Oi, Maristela. Qual o maior desafio para o mercado de pães proteicos ou enriquecidos? Eu acredito que o maior desafio é a questão de preço, né, quando comparado aos pães tradicionais, né? E novamente, por quê, né? Pelo preço até das proteínas, mas é um pão que ele traz um benefício, então isso tem um custo-benefício, é mais caro, mas te traz um benefício para a saúde, né? Então, eu acho que o maior desafio hoje está mesmo no preço, e mesmo porque o público-alvo, é, todo mundo pode comer um pão com alto teor proteico, sim, é até indicado, né? Porque hoje você come pão, assim, dá uma certa saciedade, mas o benefício mesmo de uma proteína é só esses específicos com um alto teor proteico, né? Porque os outros também têm um certo teor de proteína, mas eu acredito que esteja focado nessa parte mesmo, de preço, por ser mais caros que os tradicionais. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Maristela. Agora, então, uma Obrigada. pergunta para a Larissa, da Prozin. Se o produto altera alguma característica como shelf life ou sabor dos biscoitos? Obrigada, Sabrina. Não há alteração em características sensoriais, sabor, odor, e nem de validade de shelf life. A gente pode manter o mesmo shelf life já atual com o metabisulfito ou com as soluções. Legal, obrigada. Ô, Larissa, mais uma aqui para você. É possível substituir metabisulfito somente com protease? Obrigada pela pergunta também. A gente até citou a protease ali atrás, né, como um exemplo de uma forma de quebrar a força da farinha, né, essa proteína, mas o uso só de protease ele não é suficiente para substituir toda a funcionalidade que o metabisulfito traz para a massa e para o produto final. Então, é por isso que a gente chama até de solução, né, uma solução bem completa, baseada em enzimas, clean label, né, e somente com a protease, infelizmente, ainda não é possível chegar no mesmo resultado.
Larissa, uma última pergunta, então. O custo das enzimas versus metabisulfito, o que é mais baixo? Então, quando a gente fala de enzimas, acredito que o pessoal já saiba que normalmente o custo real por quilo, né, é um custo mais elevado, o preço das enzimas por quilo é um preço mais elevado, mas a dosagem das enzimas é uma dosagem pequena, normalmente ppms. E aí é sempre necessário fazer quanto que vai ser a dosagem para cada tipo de farinha, né? A gente até mostrou a última solução ali com uma dosagem de 1%, só que ali dentro o ingrediente ativo ele está numa dosagem bem menor. Então, é um ingrediente que o real por quilo é alto, mas a dosagem de aplicação é muito baixa, que acaba compensando um pouco esse custo. Obrigada. Tem mais uma aqui. Como controlar o desempenho na massa quando tem tempo de parada da fábrica, no caso de biscoito, com a substituição do metabisulfito pelas enzimas? Ainda para você, Larissa. Obrigada pela pergunta. É uma pergunta bem interessante, porque a gente sabe que as enzimas, quanto mais tempo de contato com o substrato, mais elas vão atuar, né? Em alguns casos, é até interessante um tempo de descanso, aqui no caso, acho que ela quis dizer mais parada de linha mesmo, né? Mas um tempo de descanso, se for possível colocar um tempo de descanso, as enzimas vão ter mais tempo para atuar. Paradas de linha entendo que não é algo desejado pela fábrica, né? Mas dependendo do tempo de parada, se essa parada for muito grande, realmente o substrato vai ficar em contato muito tempo com as enzimas e pode ter uma atuação mais forte ainda das enzimas ali utilizadas, né? Então a gente sempre fala que é muito importante fazer todos os testes, teste em laboratório, depois principalmente o teste industrial, tentando até meio que replicar o que poderia acontecer ao longo de um tempo de produção, né? Deixando um pouquinho essa massa um pouco mais parada para ver qual vai ser esse efeito. Mas todos os testes que a gente fez até então deram resultados muito positivos. Certo, obrigada. Acho que encerramos as perguntas, né? Então, todas as dúvidas solucionadas, estamos chegando ao final do segundo dia do nosso evento, Quintas de Soluções Tecnológicas. Queria agradecer a participação de todos que ficaram até agora, né, nos assistindo, aqueles também que estiveram no começo de todas as apresentações. Queria agradecer muito aos palestrantes, com palestras muito interessantes de substituição, de melhoria de performance, de redução de custo, que nós estamos numa época que isso é muito, muito importante, né, essa redução. Gostaria de agradecer as moderadoras aqui que nos ajudaram muito, a Paula e a Sabrina, perdão, só me vinha o sobrenome na cabeça, a Paula e a Sabrina. Gostaria de agradecer a minha equipe aqui, a Kathleen e o Gustavo, que nos ajudaram muito. E gostaria de passar a palavra para as nossas moderadoras, Paula e Sabrina Lohmann, por favor. Oi, Sônia, e a todos aí, eu gostaria de agradecer, né, o convite, agradecer em especial você e a organização desse evento pela BMAP, e também a cada empresa, né, que se dispõe a trazer novas tecnologias, nos ajuda, né, no dia a dia nosso é tão corrido, que é um momento que a gente para refletir, né, e pensar em novas tecnologias e melhorias nos nossos processos. Na verdade, é um momento de grande troca de conhecimento. Obrigada a todos, um grande abraço, bom dia. Oi, pessoal, então também agradecer a BMAP, eu acho que é um momento muito legal aqui de confraternização, né, e a BMAP sempre fazendo esse papel de nos trazer juntos, né, de juntar os associados, acho que é muito legal a gente sair um pouquinho do dia a dia, da correria, né, e se atualizar também sobre as novidades do mercado. Muito enriquecedor e muito legal, e estaremos aí nas próximas, com certeza. Um abraço. Gente, só queria dar um último aviso. Essa gravação inteira dessa nossa manhã aqui de evento vai estar no YouTube da BMAP. E quem é associado, no portal do associado vai ter essa gravação também e vai ter as apresentações, tá? Dos palestrantes. Fiquem com a gente, teremos quinta-feira que vem mais um dia, o terceiro dia das Quintas de Soluções Tecnológicas. Muito obrigada, até a próxima semana a todos.
Tchau. Bom dia a todos. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, obrigada, Tchau. bom dia. Tchau, tchau.